A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Uma alegria e um privilégio, mais essa manhã estar aqui para falar da palavra do nosso Senhor e Salvador. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 14 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo? Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém te dirá: Tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Irmãos, quem escreveu essa carta foi Tiago, assim como o próprio nome diz, Tiago, irmão do Senhor Jesus. Nós não temos dificuldade de falar isso, que Maria teve outros filhos, não só Tiago, mas como Judas, José e outras irmãs, porque a própria Escritura nos diz isso. Amém? Então Tiago, ele era, assim como eu, um descrente no Senhor Jesus, outrora, muitos anos atrás. Tiago também era um descrente no ministério e no senhorio do Senhor Jesus. Mas, irmãos, Tiago testemunhou a ressurreição de Jesus. E isso converteu Tiago. Ele agora não é só um crente no Senhor Jesus, mas como ele agora é uma pessoa de referência. Ele era um líder, ele era o líder do colégio apostólico, ele era o líder de todos os demais apóstolos. Um homem de oração, irmãos, um homem firme, perseverante em ação, de uma extraordinária religiosidade, que os historiadores dizem que seus joelhos eram inchados de tanto que ele orava. Então, irmãos, muitos querem agora colocar Tiago contra Paulo, porque eles falam que há um conflito aí entre a salvação pela fé e a salvação pelas obras. Pessoas erroneamente querem usar essa passagem para falar que a salvação é pelas obras. O apóstolo Paulo, claramente, tão cristalino como a água, ele fala em vários lugares, em várias das suas cartas, em Romanos, em Gálatas, em Efésios, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele fala que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Tiago aqui, irmãos, também ele está falando a mesma coisa. Só que Tiago simplesmente, ele afirma que a nossa fé está morta se ela não vier acompanhada de obras, de ações, irmãos, de amor prático. É isso que ele está nos falando. Que essa graça, essa fé que me alcançou, que te alcançou, que nos salvou, ela nos levará certamente a fazer boas obras. A questão levantada por Paulo é como essa fé é recebida. Ele fala, ela é recebida pela graça mediante a fé. Agora, Tiago, é como se ele perguntasse assim, como essa fé verdadeira ela é reconhecida. Ela é reconhecida pelos homens, irmãos, não por Deus. Ela é reconhecida pelos homens através dessas boas obras, das nossas ações. Porque Deus não precisa delas, porque Deus conhece, Deus vê o nosso coração. Então a nossa posição diante de Deus não é somente uma questão daquilo que nós falamos, do que nós pregamos, mas sim daquilo que nós também fazemos com aquilo que nós temos ouvido e visto. Lembra que nós falamos no último vídeo
E Tiago, irmãos, de uma maneira muito direta, e Tiago é sempre muito direto, no versículo 19, ele fala para nós que fé morta até os demônios têm. E os demônios tremem, porque o demônio ele crê no Senhor Jesus e ele treme diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, irmãos, diante dessa passagem, nós vamos falar novamente mais 3 coisas hoje. Primeiro, nós manifestamos a misericórdia de Deus ao mundo. Nós que usamos esse título de cristãos, nós demonstramos essa misericórdia de Deus ao mundo. Em Mateus, no capítulo 25, versículo 34 ao 40, Jesus nos diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparada desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém, irmãos? Então, esse ato de misericórdia que nós manifestamos ao mundo, esse ato de misericórdia de Deus, quando nós fazemos ao nosso próximo, nós fazemos ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus. Através desses atos, irmãos, atos reais, atos verdadeiros, concretos de amor e de ação. Dar pão ao faminto, vestir o nu, visitar o preso, visitar o enfermo, são demonstrações do verdadeiro amor cristão. A fé que nós pregamos, a fé que nós cantamos dentro das igrejas, nos nossos hinos, isso tem que sair, irmãos, dessas paredes, das 4 paredes ali do templo ou da nossa casa, e ela tem que se expandir e alcançar as pessoas. A fé morta, ela está separada da piedade, irmãos. Pessoas que têm fé morta, eles ouvem a palavra, mas eles não são impactados, não são transformados por esta palavra. A verdade chega à mente, mas ela não desce para o coração. Ouvir a palavra, pregar a palavra, não substitui, irmãos, a verdadeira prática da piedade e misericórdia, de praticar esta palavra. Em segundo lugar, irmãos, nós demonstramos o nosso amor amando os necessitados. João diz na sua primeira carta: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é mentiroso, pois aquele que ama a quem vê, como que ele vai amar a Deus que ele não vê? Então, irmãos, o sacrifício que agrada a Deus é um ato, é um exercício de misericórdia. Nós conhecemos bem a parábola do bom samaritano. Nós podemos falar dela aqui outro dia novamente. Mas a parábola do bom samaritano, nós percebemos claramente que o próximo, que nós devemos amar e praticar essa bondade, essa piedade, é aquele que está ao nosso alcance. Amar é tratar as pessoas como Deus nos trata, com essa piedade e com essa misericórdia, com esse amor em ação. Os sacerdotes e o levita, eles tinham uma fé. Eles tinham até uma fé ortodoxa.
eles viviam no templo, eles pregavam, eles cantavam, eles ouviam muito a palavra de Deus, mas eles falharam seriamente e gravemente ao ver aquela pessoa caída e não o ajudar. Quem o ajudou foi um samaritano, que era um povo inimigo daquele que estava caído. A fé era sim ortodoxa, mas ela estava morta. Quem não ama, irmãos, quem não ama pessoas, ele transgride a lei de Deus. Então, em terceiro lugar, nós prestamos um culto a Deus quando a gente socorre os necessitados. Mateus diz no capítulo 5, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando nós estendemos a nossa mão para socorrer o necessitado, isso sobe, irmãos, como um aroma suave diante da presença do nosso Deus. Comida e roupas são necessidades básicas. Nós, como crentes, nós devemos ajudar e socorrer as pessoas, em especial aqueles que processam a nossa mesma fé, os cristãos. Deixar de ajudar uma pessoa, irmãos, é fechar o nosso coração ao próprio Deus, ao Senhor de todas as coisas. O sacerdote e o levita, eles pregavam sobre esse Deus, mas eles não seguiram, irmãos, aquilo que Deus tem falado para nós o tempo todo sobre esse amor em ação. Eles não demonstraram essa fé em ação. Quando as boas obras, irmãos, da igreja são vistas na terra, Deus é glorificado no céu. Ajudar o próximo não deveria ser um dever, não deveria ser um fardo para nós, para mim e para vocês. Mas, na verdade, irmãos, isso deveria ser motivo de muita alegria, de muito regozijo, de muito júbilo, irmãos. Porque isso é uma graça, isso é um favor que nós não merecemos. Se você está ajudando o próximo, é porque você tem. Costumo falar na nossa igreja que às vezes você não tem nada, você está desempregado, você está sem dinheiro. Mas, meu irmão, se você estiver desempregado, se você estiver sem dinheiro, ainda assim você tem tempo para amar as pessoas, de ler a palavra para a pessoa, de orar para a pessoa, de servir e de ajudar as pessoas. Se você está ajudando de alguma forma, é porque você tem e é porque Deus te deu, meu irmão. Então eu concluo essa mensagem de hoje falando que, infelizmente, muitas pessoas vivem dentro de igrejas, alguns casos, irmãos, mas as pessoas têm um tipo de fé morta. Eles professam sua fé com os lábios, como diz Tiago, porém a sua vida e o seu testemunho negam completamente isso. Paulo confirma isso quando ele escreve para Tito, na sua carta a Tito, no capítulo 1, versículo 16, no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo, entretanto, o negam com suas obras. Então, o verdadeiro cristão, irmãos, ele frutifica para o Senhor. Ele quer agradar ao Senhor. Então, nós vimos que essa passagem fala desse ato de misericórdia, de piedade, que não requer de nós riqueza, habilidade nem inteligência. Requer de nós ação. Nós não podemos delegar isso para outra pessoa. Isso é meu e isso é seu, meu irmão. Que a gente possa refletir nisso durante esse dia. É hora de amarmos ao nosso próximo, fora das paredes, fora do nosso quadrado. Nós devemos sair do nosso quadrado, não apenas por palavras, mas realmente de fatos, irmãos. Amém? Podemos orar mais uma vez, né? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, com muita humildade, Senhor, sabendo, Senhor, que a Tua graça nos basta, Senhor, mas que
nós possamos aprender cada dia mais do Senhor, possamos usar, Senhor, tudo isso que nós temos aprendido para amar pessoas e amar ao Senhor acima de todas as coisas, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumento da Tua palavra. Envia-nos a nós, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Fala ao nosso coração. E que isso, Senhor, seja um privilégio para nós, poder amar pessoas, não só de palavras, mas de fatos, ações. Que isso seja uma alegria para nós. Que isso possa subir ao Senhor e Te agradar, ó Pai. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Esteja conosco, Pai, durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Até a próxima, em nome de Jesus.